Shabbat Hazak, essa manhã do Shabbat. Nós estamos na 23ª porção da Torá. A Torá ela é dividida em 54 porções. Nós estamos hoje na 23ª porção, encerrando o livro de Shemot, Êxodo. Portanto, o nosso irmão já leu aqui para vocês, para nós, Êxodo capítulo 38, nós estaremos lendo, fazendo a leitura a partir do verso 21 até o final do livro de Êxodo. Por que Shabbat Hazak? Eu identifiquei duas razões e dois motivos para que nós possamos chamar de Shabbat Hazak. É Shabbat da força. Primeiro refere-se àquilo que nós já sabemos, que todo final de encerramento de um ciclo de um livro, nós oramos, Hazak, Hazak, Benit Hazek, força, força, que nós sejamos fortalecidos. Nós nos alimentamos durante um ciclo, lendo o livro de Shemot, nos alimentando dele. Hoje nós vamos encerrar e nós precisamos estar forte, porque virá para nós o livro de Levítico e nós precisamos estar ciente daquilo que nós precisamos, das posições que nós temos que tomar. Então, o primeiro motivo de ser chamado Shabbat Hazak refere-se ao estudo da última porção do livro de Shemot. Força para que nós possamos fazer uma transição pacífica do livro de Êxodo para o livro de Levítico. A segunda motivo que eu encontrei refere-se que nós estamos no mês de Adar. Hoje é 2 de Adar. Adar Shemini ou Adar 2, conforme vocês preferirem. Adar 2, cujo significado da expressão Adar, do termo Adar, é ser grande, é ser largo, é ser expansivo. Nós vimos isso na quinta-feira à noite, quando nós estávamos fazendo o Arvit aqui. O termo Adar tem a mesma origem da palavra hebraica Adir, que também tem a expressão de ser força. Por isso que eu achei e encontrei mais um motivo para nós chamarmos Hazak, Shabbat Hazak. A expressão força vem do termo hebraico Adir. Segundo os rabis, é o mês que nós temos para receber o poder para fazer crescer. Olha só que interessante. Segundo os rabis, o mês de Adar é o mês que nós recebemos o poder para fazer crescer, para fazê-la alargar e expandir as riquezas. Ele está falando de expansão de reino. Ele está falando, é uma expressão totalmente messiânica, expandir riquezas. É uma expressão messiânica que diz respeito à expansão do reino. Então, por quê? Que eu achei interessante citar isso. Porque quando você fala assim, expandir riquezas, a minha mente, a sua mente, logo pensa logo em bens físicos, materiais. Não. É para expandir riqueza para o reino. Davi usa essa expressão de maneira maravilhosa e nós cantamos isso com ele. Quando ele tem uma expressão de gratidão das ofertas que vieram para a construção do templo. Vai lá para você ver em 1 Crônicas, no capítulo 29. Você vê que é uma expressão messiânica da vinda do Messias. 1 Crônica, capítulo 29, Davi usa essa expressão de gratidão, de alargar e expandir riquezas. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 14. Diz assim: louvou Davi ao Eterno, perante toda a congregação, dizendo: bendito és tu, Eterno, Elohim de nossos pais, Israel, de eternidade em eternidade. Tua é eterno a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é, eterno, o reino, e tu te exaltaste sobre todos os como chefe. Riquezas e glórias vêm de ti. Ele está louvando em gratidão a Adonai. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos a força, Hazak, e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Elohim, graças te damos e louvamos o teu nome da tua glória. Mas quem sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, ele fala.
e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Davi canta essa expansão de riqueza em gratidão, porque ele diz que tudo vem de Adonai. Tudo provém dele. O que ele simplesmente faz é retribuir uma doação, devolver a eterno aquilo que veio das mãos dele. O próprio Davi canta no Salmo 16, não precisa ir lá não. No verso 2, na parte B, ele fala assim: Tu és o meu eterno, não tenho outro bem além de ti. Ele está falando de uma riqueza, ele está falando de expansão de um reino. Expandir riqueza me fez questionar nessa madrugada, e eu quero compartilhar para você se questionar também. Qual é a minha riqueza para que eu queira expandir? Qual é a minha e qual é a sua riqueza que você queira expandir para o reino? Mas Yeshua foi muito veloz para comigo nesta madrugada. Yeshua me faz ele tornou fácil demais a localização da onde encontra a minha e a sua riqueza. Porque ele diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Aonde estiver a tua riqueza, ali está o teu coração. Por isso que eu estou falando para você e para mim, que não é uma questão física, de uma herança somente física, mas de uma expansão de reino. Pode-se dizer que Yeshua está somente condenando aqui o zelo daquilo que não traz uma vida plena. Vai lá comigo em Lucas, por favor, capítulo 12. É lá que ele toma essa expressão. Lucas, capítulo 12. Ali no verso 22. Parece que ele está somente condenando o zelo daquilo que não traz vida plena. E realmente Yeshua está condenando. Mas nós não podemos esquecer que aqui a sua mensagem ela é totalmente messiânica. Por quê? Porque tem por objetivo o quê? Expansão do reino. Olha aqui o verso 22, diz assim: disse Yeshua a seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. 23, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiro. Contudo, Elohim os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Qual vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque estáis ansioso pelas outras? Considerai como crescem os lírios, não trabalham, nem fiam. Contudo, digo-vos, que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Elohim assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé, não pergunteis que haveis de comer, ou que haveis de beber, ou não andeis inquietos. Pois os gentios de todo o mundo buscam todas essas coisas, e eu e você não podemos andar igual a todo mundo. Não podemos andar como o mundo anda. É isso que Yeshua está ensinando. Pois os gentios do mundo buscam todas essas coisas. O vosso Pai sabe que necessitais dela. Buscai antes o reino de Elohim, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, pois o vosso Pai agradou de dar-vos o reino. Vendei o que tendes, ele fala. Peraí, vou aqui. Vendei o que tendes, dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, onde ladrão não chega e a traça não consome. Pois onde estiver o vosso tesouro, aonde estiver a minha e a sua riqueza, aí estará o meu e o seu coração. Ele me respondeu. Ele me respondeu com toda a sinceridade que há na palavra de Adonai. Qual é a minha riqueza? Onde está ela para que eu queira expandir? É assim que ele vai tratando comigo e com você. Ele vai aqui, irmãos, estimular os seus seguidores de Yeshua.
Ele vai estimular os seus seguidores aqui, fazendo-os tomar consciência, aqui na palavra, de que o reino e o reinado de Adonai já foram estabelecidos. Ele está falando dele mesmo, da presença dele. Portanto, é necessário que os adeptos aqui de Yeshua, os seus seguidores, os seus adeptos, desdobrem-se em força, diz os comentaristas hebreus. Os seguidores, os adeptos de Yeshua, eles precisam se desdobrar em força, aderindo sem reserva ao nosso Elohim. Porque você e eu temos que se dobrar em força, os adeptos de Yeshua? Porque o exercício da nossa força é muito maior do que nós aceitarmos ou conciliarmos aquilo que vem do mundo. É a famosa caminho fácil, né? Que todo mundo e nós conhecemos muito bem. O interessante que lá em Mateus capítulo 11, não precisa ir lá que eu vou ler um versículo só, diz assim: desde o tempo de João, ele está falando de João Batista, o emissor, até agora, o reino dos céus se toma pela força, Hazak, e os fortes dele se apropriam. Alguns estudiosos preferem a leitura da seguinte forma: desde o tempo de João, o emissor, até este dia, o reino foi objeto de ataques violentos, porque o homem quer tomar a força. E homens roubam, eles subtraem, eles diminuem, eles subtraem o reino, diz os comentaristas. O que é o exercício, para mim e para você, da força tem a ver com pecudê, remuneração. Estamos diante da perfeição, irmãos, da conclusão do Mishkan. Vai lá para você ver onde está a porção desta manhã. O exercício da força tem a ver com pecudê, porque estamos diante da perfeição da construção do Mishkan, do tabernáculo, onde toda a sua estrutura, as suas bases, os seus utensílios, os ornamentos, tudo isso que você e eu vamos ver agora, foram descritos por Adonai, foram desenhados por Adonai. É isso que ele está falando, Flávia. Eu lembrei da Flávia quando eu estava lendo isso aqui. Foi escrito e desenhado por Adonai todos os utensílios, toda a base, toda a estrutura, sem interferência na criação humana, porque o homem vai exercer força para subtrair o reino. E aqui não, no Mishkan não. Ele não teve a interferência humana na criação, somente na sua execução. Mas na criação não. Pecudei inicia aqui com um relato contábil aqui, detalhando aqui para mim e para você os donativos. Você vai ler aí que tem ouro, prata, cobre, tudo doado pelos Bnei Israel, os filhos de Israel. E a Torá, ela prossegue aqui, descrevendo ainda os tecidos para a confecção de várias vestes, são as vestes do sacerdote, que pertencem ao Mishkan, que vão ser usadas pelo sumo sacerdote, o Kohen Gadol, durante todo o serviço. Você vai ver comigo aqui, vai lá no capítulo de Êxodo 40, por favor, para você ver isso. Ele vai completar a obra aqui, Moisés, ele vai conferir, ele vai aprovar os utensílios, mesmo o tabernáculo ainda desmontado. O tabernáculo ainda está desmontado, ele vai aprovar os utensílios feitos. Por quê? Porque somente em Rosh Chodesh de Nissan, cabeça do mês de Nissan, o mês de Nissan, é que será inaugurado o Mishkan. Quer ver? O tabernáculo. Capítulo 40 de Êxodo. Depois disse o Eterno a Moisés, verso 1. Verso 2. No primeiro mês, no primeiro dia do mês é Nissan. Levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com um véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem, e que se deve pôr em ordem nela. Então, colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho. E pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, na tenda da congregação. Porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nelas deitarás água.
Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele há. Ele está consagrando os utensílios do tabernáculo. Consagrá-lo-ás com todos os seus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Consagrarás o altar e será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base e a consagrarás. Farás chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, os lavarás com água, purificação. Então vestirá Arão das vestes sagradas, e ungirás, e o consagrarás, para que me administre o sacerdote. Fará chegar os seus filhos, e lhes vestirá as túnicas, e os ungirás, como ungiste o seu pai, para que me administrem o sacerdócio. A sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Moisés fez conforme a tudo que o Eterno lhe ordenou. Moisés fez conforme tudo o que o Eterno lhe ordenou. No primeiro mês do segundo ano do primeiro mês, o tabernáculo foi levantado. Moisés levantou o tabernáculo. Moisés levanta o tabernáculo pela questão que eu e você acabamos de ler no verso 16. Volta ao verso 16 para você ver. Moisés fez conforme a tudo que o Eterno lhe tinha ordenado. Moisés levanta o tabernáculo. Uma prerrogativa do servidor de Adonai. O fiel servidor Moisés teve nas suas mãos a prerrogativa de erguer o tabernáculo. Isso, guarda isso no teu, e eu estou guardando no meu coração. Pois não, pastor? Ele vai repetir essa expressão. Isso. Vamos ver então. 7 vezes ele vai se expressar dessa forma. Verso 18. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e amarrou as suas tábuas, e meteu nele os seus travessões, e levantou as suas colunas. Então estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e o pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Eterno lhe ordenara. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e o pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca do tabernáculo, pendurou o véu no reposteiro, e cobriu a arca do testemunho, como o Eterno lhe ordenara. Pôs a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Eterno, como o Eterno lhe ordenara. Pôs na tenda da congregação um candelabro, defronte da mesa do lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Eterno, como o Eterno lhe ordenara. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele um incenso de especiarias aromáticas, como o Eterno lhe ordenara. Então pendurou o reposteiro da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de cereais, como o Eterno lhe ordenara. Pôs a pia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. E Moisés, Arão e seus filhos a usaram para lavar as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como se o Eterno lhe ordenara a Moisés. Então Moisés levantou o átrio ao redor do tabernáculo, e do altar o pendurou o respoteiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Você está vendo? Que Moisés tem a prerrogativa de erguer o tabernáculo, porque ele fez de acordo com o Eterno lhe ordenara. Isso se chama obediência a mandamento. Isso se chama obediência a mandamento. Essa conclusão dada aqui na porção Pecudei,
ela só é permitida exatamente por isso, porque Moisés fez como lhe foi ordenado. Ele fez conforme lhe deu ordem. Moisés vai levantar, vai erguer, ele vai concluir o tabernáculo. É isso que a porção está ensinando para mim e para você nessa manhã. A construção da morada de Adonai, irmãos, é muito sério para mim e para você. Ela é muito sério. A construção da morada, da habitação de Adonai, você já entende, eu entendo muito bem, exige de mim e de você uma renúncia total. Por isso que ele fez conforme o Eterno lhe ordenara. Moisés se anulou. O perfeito servo de Adonai se anula, porque a construção da morada de Adonai exige de mim e de você uma renúncia total da minha parte e da sua parte. Adonai vai exigir de mim e de você um despojar de tudo que a Torá não concorda. Vai exigir de mim e de você um despojar, um lançar fora de tudo aquilo que a Torá não concorda. Por isso que Yeshua vem falando lá em João capítulo 12, que nós lemos, porque nós não precisamos ficar preocupados com a nossa situação física, porque Ele está mandando eu e você expandir o reino. O reino. Esta ação que eu tenho que fazer, e você também tem que fazer, de botar para fora, de lado, tudo aquilo que impede de nós habitarmos ou construirmos a morada de Adonai, vai despertar o opositor. Presta atenção. Essa minha posição e a sua posição de abandonar aquilo que a Torá não concorda, vai levantar sobre mim e sobre você um opositor. Opositor é aquele que não concorda. É aquele que não há conciliação comigo nem com você. Ele é o acusador. Ele é o acusador. E o Eterno me levou que existe dois tipos de situação aqui comigo e com você. Existem aqueles que são os opositores, que simplesmente são opositores. Eles são previsíveis. Eles já estabeleceram na sua vida que não seguirão a Adonai. Eles já estabeleceram para ele mesmo que eles vão se opor à Torá. Eles já estabeleceram para eles mesmos que eles não vão obedecer os mandamentos. Eles já estabeleceram para eles mesmos que eles odeiam o Shabat. Eles não querem celebrar as festas bíblicas e não querem ouvir falar de Yeshua, o Messias. Esses são os opositores simples e fáceis de você e eu enxergarmos. Esse é o opositor previsível, coloquei aqui. São previsíveis. Eles podem reverter essa posição, sabia? O opositor previsível, ele tem a oportunidade de reverter essa situação. Eu quero que você vá comigo lá em Esdra, o restaurador, para você ver a oposição e a possibilidade de reverter essa situação. Esse é o opositor previsível, aquele que você olha e você fala, não, esse aí se opõe a Adonai. Ele é fácil de identificar. Depois você vai ver um que não é fácil. Olha só, eu falei em Esdras, né? Esdras, capítulo 5, então. Vai lá comigo, por favor. Nós vamos fazer as leituras, vai dar tempo. Diz assim, olha, capítulo 5 de Esdras. Versículo 1. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias são os dois profetas que foram levantados por Adonai para o retorno. Profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Elohim de Israel, que estava sobre eles. Então se levantavam Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zosadac, e começaram a edificar a casa de Elohim. Eles começaram a construção da morada de Adonai. Presta atenção, que interessante esse texto. E com eles estavam os profetas de Elohim, que os ajudavam. A posição do profeta em nosso meio importantíssima para o retorno. Aquele tempo vieram ter com eles Tetanai,
o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, e lhes perguntaram: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Ó, o opositor, previsível, de fácil identificação por mim e por você. Olha o verso 4. Também lhe perguntaram: quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Elohim estavam sobre os anciãos dos judeus, de modo que eles não os impediram, não houve impedimento, porque havia aqui nos anciãos força, Razak, porque eles estavam sobre uma ordem de Adonai. Então tem que ter força, olha só. Até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso, verso 6. Esta é uma cópia da carta que Tetanai, o governador, daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os governadores, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário. E o relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, saudações cordiais. É uma carta, como é que se diz? Oficial, de autoridade para autoridade. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Elohim, ao qual se edifica com grandes pedras, e já madeira está posta sobre as paredes. Esta obra apressadamente se faz, e se adianta em suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Perguntamos-lhes também pelos seus nomes, para que pudéssemos escrever o nome dos seus chefes para sua informação. Esta é a resposta que nos deram: nós somos servos de Elohim. Olha a minha posição, quando perguntarem: quem mandou vocês edificarem esta casa? E nós diremos: nós somos servos de Elohim dos céus, da terra, e edificamos a casa que há muitos anos foi construída, a qual um grande rei de Israel edificou e acabou. Mas depois de nossos pais provocaram a ira Elohim dos céus, ele os entregou às mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Elohim fosse edificada. Ele até removeu do templo de Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Elohim, que Nabucodonosor tinha tomado do templo, que estava em Jerusalém, elevado ao templo de Babilônia. Então o rei Ciro os deu a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem havia nomeado governador, e lhe disse: toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e fazem reedificar a casa de Elohim no seu lugar. Pelo que veio o dito Sesbazar, e lançou os fundamentos da casa de Elohim, que está em Jerusalém. Daí para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, se parecer bem ao rei, busque-se nos arquivos reais em Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Sírio para edificar esta casa de Elohim em Jerusalém. Então sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. O opositor veio, ele entra nesta casa para saber quem mandou edificar esta casa. Quem mandou edificar essa casa? Por isso que vai haver uma exigência para mim e para você de uma renúncia total de minha parte, para que não haja brecha na minha vida e na sua vida, para que o opositor tenha respaldo para impedir o andamento da construção. Aí, pode falar. Amém. Deixa eu tomar água. Aqui em Lucas, no capítulo 12, já fala desse despreendimento total nesse período, porque ele está falando que o reino já está estabelecido, apenas o rei vem. Olha aqui, você terminou no 34. Por onde estiver o vosso tesouro, Lucas 12, 34. Amém. Aí estará também o vosso coração. Não é o que nós estamos orando.
estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que significa isso aqui? Quanto maior o combate, maior a necessidade de despreendimento. Porque sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Adão, ao voltar ele da festa de casamento, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe em marcha aqueles servos, os quais, quando ele vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar com ele à mesa, e chegando-se, os servirá. Então, o despreendimento tem que ser total. Nesse combate violento de estabelecimento e construção da casa. Estabelecimento, expansão do reino, construção da casa. Isso, exatamente. E eu disse para aqui que esse opositor, o previsível, ele tem uma condição, ele tem como respirar e tem condição de reverter essa oposição. No capítulo 6, o decreto de Dário vai ser apresentado para eles. Aí vai comigo lá, no verso 5 do capítulo 6, porque eu não posso ler tudo, que é muito longo. Ele vai confirmar isso tudo que os judeus falaram, que nossos pais falaram para ele. O governador? Sim, a contagem. Em Êxodo 40, a contagem dos utensílios, ela está falando. Enumeração dos utensílios, de tudo ali. Agora é obrigado a devolver tudo de volta. Ó. Exatamente. Essa é a oportunidade de enriquecer-se, de expandir a sua riqueza. Mas olha só o verso 5 para nós andarmos. Diz assim, ó. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Elohim, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, e levou para a Babilônia, sejam restituídos, para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém. Serão depositados na casa de Elohim. Restituição. Olha só, continua a leitura. Agora, pois, Tetanai, governador da além de Eufrates, Setar, Bozenai e vossos companheiros, os governadores que estão além do rio, permanecei longe dali. Não empeçais a obra desta casa de Elohim, para que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem esta casa de Elohim no seu lugar. Olha o verso 13 aí. Então, Tetanai, governador da quem de Eufrates, Setar, Bozenai e seus companheiros, assim o fizeram com toda a diligência, conforme decretara o rei Dário. E de modo que os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, sob a pregação de quem? Do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e acabaram conforme o mandato de Elohim de Israel, e conforme o decreto de Ciro e de Dário e Ataxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar. O mês ao qual nós estamos. No 6º ano do reinado do rei Dário. Esta posição, exigida minha e sua, é para que você possa adentrar no verso 19 e celebrar Pessa, com o coração livre, sem nenhuma oposição, para que você possa vir e celebrar Pessa. Por isso que o mês de Adar é o mês Hazak, mês da força, que você e eu temos que se desprender dela, para exercício de obediência àquilo que o Eterno mandou para mim e para você. Agora, existe uma oposição que vem com agravo. Existe o opositor que vem com agravo. Eu observei que há 2 agravantes. O agravo por causa do mandamento e o agravo por ser meu irmão. O opositor esse, que não é previsível, ele vem carregado com 2 agravos. Um, por causa do mandamento, o agravo. E o outro, porque é irmão, é parente, próximo. Vai lá para você ver no Salmo 69. Você vai ver ali o salmista clamar. O salmista vai clamar nos primeiros versos.
Você consegue nas palavras sentir a dor do salmista, mas depois ele vai glorificar a Adonai. Vai lá para você ver isso, para você ver essa variação de sentimentos, porque ele vai colocar tudo diante de Adonai, porque tudo pertence a ele, toda a riqueza, toda a prosperidade provém dele. Salmo 69, falei, né? 69, peraí que eu não consigo chegar. Você vai ver ali esses dois agravantes. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Diz assim: olha o clamor do salmista: livra-me, Elohim, pois as águas me sobem até o pescoço. Atolei-me em profundo lamaçal, e não se pode estar em pé. Entrei em profundeza das águas, a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de esperar por meu Elohim. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos de minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, que me atacam com mentiras, são poderosos. Tenho que restituir o que não furtei. Ele paga pelo dano. Ele paga pelo dano. Ele diz assim: olha, eu pago por aquilo que não furtei, diz ele. Ao verso 5: tu, Elohim, bem conheces a minha estultícia. Os meus pecados não te são encobertos, diz o salmista. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Eterno, Elohim dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Elohim de Israel. Pois por amor de ti suporto a afronta, e a confusão cobre o meu rosto. Ele está falando assim, que por ti, pelos teus mandamentos, que por tudo aquilo que eu entendi que eu devo obedecer, eu vou suportar afrontas. É a posição que eu e você temos que tomar, que vai erguer um opositor. Está vendo como ele fala aqui? Por amor de ti, por amor dos teus mandamentos, por cumprir Shabat, por cumprir festas bíblicas estabelecidas pela Torá, por obedecer mandamento, por amor de ti, ele fala Adonai. Por amar os pais, por amar Israel. Olha o verso 8: sou como um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido com o filho da minha mãe. Pelo zelo da tua casa me consome, pois o zelo da tua casa me consome. As injúrias do que me afrontam caem sobre mim. Esses são os dois agravantes. O verso 8 diz assim: alienado eu estava para os meus irmãos, estava louco para os meus irmãos, por causa do mandamento, por causa de obediência a mandamento. Você vai ser chamado de alienado, de louco. Você vai ser considerado como estrangeiro para os filhos de minha mãe. O clamor do salmista aqui, irmãos, sobressai em angústia, porque os infamadores são os da sua própria família. Esses são os opositores que são imprevisíveis. São imprevisíveis. Os rabis citam que os filhos aqui são considerados os filhos de Esaú. Os filhos de Esaú, no conceito tradicional e também moderno, ele é símbolo da cristandade. O que é cristandade? Para você não se assustar, é a fusão do Império Romano com o cristianismo. É viver sobre um império que dá ordens para você não cumprir mandamento. É isso. Porque não querem obedecer mandamento. Eles desprezam o Shabat, eles ignoram os festivais bíblicos, odeiam a Torá e não têm intenção nenhuma de reconhecer Yeshua como seu Senhor e Salvador. Aqui, ó, o verso 9 diz assim: sim, o ardor da tua casa me devora, as infâmias dos seus infamadores caem sobre mim. O sofrimento do salmista, irmão, vem pela fidelidade que ele tem para o Eterno. A fidelidade que ele tem para o Eterno vem o sofrimento. Ele suporta a afronta por amor a Adonai. Esse amor aqui é um amor incondicional. É um amor incondicional, aquele que o Ulisses estava ensinando outro dia, que não tem barganha com Adonai. Ou você ama, ou você não ama.
É um amor incondicional. Fala, amado. Queria só dizer o seguinte, que nós, pecadores... Sim, nós, pecadores. Eu e você, isso mesmo. Não devemos nos afligir. Não podemos nos afligir. Por ser pecadores, por pecados. Por quê? Porque no Lucas 7, por exemplo, Amém. Yeshua nos ensina que aquela pecadora, aquela mulher pecadora, que lava os pés dele com o próprio cabelo, com lágrimas, com o próprio cabelo, de arrependimento, e aceita Yeshua como seu Senhor, arrependimento ali, ela vale muito mais do que aquele que tem poucos pecados. E além disso, eu passo para a segunda fase do que eu venho de enquanto seu estudo, é o seguinte: eu acho uma terceira causa desses que são imprevisíveis. O que é? A iniquidade. O que é a iniquidade? É a traição. É a emboscada. É aquilo que você não espera. Porque até no Código Penal. A intenção de cair. É a emboscada que você não está esperando. Até o homicídio qualificado pela emboscada, só para me terminar, até o homicídio, ele é qualificado, a pena dele é duplicada, quer dizer, de 10 vai para 20 anos, quando é a traição, quando é a emboscada, quando é aquele edifício torto. Agora, só que eu levo nós, Yeshua Hamashim nos leva ao Salmo 37. Eu gostaria de ninguém puder ir no Salmo. Só para ir no Salmo 37, a senhora conclui. Diz assim o Salmo 37. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Pois cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Eterno, faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleite no Eterno, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Eterno, confia nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão com a luz, e a tua justiça com o meio-dia. Descansa no Eterno e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intensos. Por que eu estou falando de uma ambivalência no início da sua palavra? Por quê? Porque o Léo está falando de dois casos. Ele está falando de um homem que é previsível, está falando de servos de Adonai. Ele está falando ali que o combate é um combate interior de cada um de nós contra nós mesmos. Amém. Então eu estou falando que é ambivalente porque na hora que você iniciou a palavra, você disse um verbo. Qual foi? Que nós não podemos. Que ele falou? Foi que nós não podemos nos afligir. Isso. Nós temos que nos afligir. Essa aflição ela vem. Sabe por quê? Ali no verbo afligir há um perigo grande para nós. Porque nós temos duas questões aí. Amém. É o homem que não quer mesmo, que não rejeita o povo judeu, rejeita Israel, rejeita a Torá, rejeita a palavra, rejeita tudo. E outro é aquele que tem uma aparência é o difícil, da segunda. É isso aí. Ele vai ter que se afligir ele mesmo. Isso. Para que os seus próprios pecados, para que uma vida falsa, que uma vida de servo de Deus não é uma vida fácil, é uma vida muito difícil. É uma vida de renúncia total a bens materiais muitas vezes e a coisas físicas para servir a Adonai. É isso que eu estou falando, que a palavra é ambivalente. Perigosa, porque nós temos que abrir o nosso coração e saber que quando Yeshua está falando ali em Lucas, ele está falando para nós. Que nós vamos ter uma renúncia e um desprendimento total.
E temos que nos afligir, sim. Afligir as nossas almas por causa do pecado que habita em nós. Aproveitando esse gancho mesmo. Identificar que nós somos pecadores. Por isso que vem essa aflição. Se você observar no início dos Salmos, ele vem falando, por causa do meu pecado, que o outro não tropece por causa do meu pecado. Exatamente. Que o outro não fuja da tua presença por causa do meu pecado. Essa é a aflição. Exatamente. Que o outro não venha tropeçar por causa do meu pecado. Eterno, me mostre e me livre do meu pecado. Amém. Então isso é afligir-se. Isso é aflição. Amém. Isso é lamento. Isso é um requiem de lamento. É um requiem fúnebre. Amém. É isso. Nós entendemos isso para nós. Amém. Que nós precisamos tomar posições que estamos quase à morte. Isso. E o reino está estabelecido. E o rei vem. Ele quer a casa em ordem. Ele quer a casa em ordem. Ele quer a casa em ordem. Porque senão não vai haver casamento. Ele quer a casa em ordem. Ele não vai casar-se com o ímpio. Amém. Não vai. Isso. Não vai. Você vai ver, para não ficar muito extenso, você vai ver ali como nós vimos, que nós temos essas duas situações. O vento voa. Nós temos essas duas situações, aquele que é previsível e aquele que não é previsível. Mas mesmo assim o salmista, ele conclui os seus salmos glorificando o Adonai, glorificando o Eterno. Você volta lá para você ver uma coisa, por favor. Só para nós concluirmos. Por quê? Porque ele vai glorificar Adonai? Porque há a possibilidade de abandonar toda essa prática de iniquidade, como você mesmo colocou. Diz assim, olha, vamos ler do verso 30. Diz assim, louvarei o nome do Eterno. Com o cântico 69, verso 30. 69, verso 30, os Salmos. Louvarei o nome do Eterno com cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Isso é mais agradável ao Eterno do que um boi, ou um novilho que tem chifres e unhas. Os pobres verão isso e se agradarão. Vós que buscai a Elohim, reviva o vosso coração. O Eterno ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louve os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move, pois Elohim salvará Sião, a edificará a cidade de Judá, ali habitarão os seus servos e a possuirão. Olha a promessa. E os filhos dos seus servos a herdarão, e os que amam o seu nome nela habitarão. Ele está falando de uma habitação, de um lugar seguro. Por quê, irmãos? Porque a preocupação com aquele que é irmão. Por que a preocupação daquele que é seu irmão, daquele que se diz servo igual a você? Porque somente um herdeiro, somente o legítimo, reúne as prerrogativas para erguer a morada de Adonai. Você e eu precisamos entender que somente o herdeiro legítimo pode ter a prerrogativa que Moisés teve. Foi lá e ergueu o tabernáculo, porque fez conforme tudo que o Eterno lhe ordenara. Somente o herdeiro legítimo reúne essas prerrogativas. Vá lá em João capítulo 2, por favor. Na Brit Hadashah. João capítulo 2, por favor. A partir do verso 13 até o verso 21. Yeshua está ali para purificar o templo, morada de Adonai. Ele diz assim no verso 13, estando próximo à Páscoa, possivelmente ele estava no mês de Adar, dos judeus, Yeshua subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, cambistas assentados, tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estas coisas, como ousais transformar a casa de meu pai em mercado. O que Yeshua está fazendo aqui? Ele está expulsando uma prática romana. O Império Romano
se uniu ao cristianismo e ali fizeram essa bagunça que hoje eu e você podemos ver com os nossos próprios olhos. Por causa disso que Yeshua vem usando de força que provém de Adonai, porque ele reúne essas prerrogativas. Ele vai expulsar, ele vai purificar o templo, morada de Adonai. Tirai estas coisas, como possais transformar a casa de meu pai em mercado. Seus discípulos lembrar-se do que está escrito, que nós acabamos de ler no Salmo 69. O zelo de tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade para fazer isso? Quais são as prerrogativas que você tem para ser o herdeiro legítimo? Eles perguntam. Olha só, que sinal miraculoso estás? Respondeu-lhe Yeshua no verso 19: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei de novo. Ele é o herdeiro legítimo. Ele pode erguer. Total aflição aqui, pastor, ele está. Porque a casa se encontrava no meio de salteadores, de muito. Em outra versão diz assim, esta está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizeste dela uma caverna de bandido. É assim que ele fala aqui em outra versão. Disseram os judeus que em 46 anos foi edificado este templo. E tu levantarás em 3 dias, mas ele falava do tempo do seu corpo. Do seu corpo, é isso que ele está falando. Ele estava falando de expansão de reino, de uma aflição, porque daqui a 3 dias ele iria para junto do Pai, ele teria que passar por toda essa aflição. Essa profecia, irmãos, de Yeshua, ela é muito importante para mim e para você, porque ele se identifica aqui como herdeiro legítimo. E quem ficará como opositor de Yeshua? E quem se colocará como opositor de Yeshua? Quem vai se colocar para enfrentar o que vem, aquele que vem com ariete, diz ele para nós essa semana. Aquele que virá com o ariete para sofrer o golpe. O ariete, quem ficará como opositor do Mashiach? Esse que ficar como opositor do Mashiach vai enfrentar ele, o Mashiach. Ele que vem como um ariete, ou ariete, conforme você quiser, sofrerá o golpe. O ariete é um instrumento de guerra. Você vai ver isso lá em Ezequiel capítulo 21. Por quê que eu preciso ver? Porque primeiro ele vai tratar com a sua casa, depois ele vai tratar com as nações. Yeshua, o herdeiro, o legítimo. Ele que tem a prerrogativa de erguer o tabernáculo. É mesmo aquela profecia de Amós, capítulo 9, que diz: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que estava caído, repararei suas brechas, o profeta falou. E tornarei a levantar as suas ruínas e edificarei como nos dias da antiguidade. Isso para nós e para os nossos pais é tão precioso que quando, no dia da fundação da nação de Israel, em 1948, foi lido esse texto, essa profecia de Amós. Foi lida essa profecia de Amós, está lá nos registros. De tão importante que é, quando eles identificaram o herdeiro legítimo, que vai erguer o tabernáculo caído de Davi. Você vai ver que Yeshua vem para tratar primeiro com a sua casa, depois você vai colocar, eu coloquei um desenho ali, não sei se ficou bom porque eu não sou bom nisso, mas diz assim Ezequiel capítulo 21, vamos lá para você ver, vai dar tempo, capítulo 21 do profeta Ezequiel, por favor. Primeiro ele tratará com a sua casa, no meio da sua parentela, é aquele opositor que é o que traz sobre ele um agravante. Aqui capítulo 21 de Ezequiel, verso 1 até o verso 5 só, para nós não prolongarmos. Diz assim: venha a mim a palavra do Eterno, filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama sobre as tuas palavras contra o santuário, e profetiza contra a terra de Israel. Diz a terra de Israel, assim diz o Eterno: eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha,
Exterminarei no meio de ti o justo e o ímpio, porque hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Então saberão todos que eu, o Eterno, tirei a minha espada da bainha. Nunca mais voltará a ela o julgamento para os da sua casa. Olha lá o verso 19, por favor. Tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. Faze um marco indicador e põe no princípio do caminho para a cidade. Um caminho proporás por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon e contra Judá em Jerusalém a fortificada. Pois o rei da Babilônia parará na encruzilhada, no princípio dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Ele lançará sorte com flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado, e à sua direita cairá a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietes, para abrir a boca à matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietes contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluartes. Ele vai se levantar primeiro contra a sua parentela, contra o opositor. Um instrumento de guerra é o ariete. Nós vamos ver daqui a pouco. Depois, ele trará com as nações. Vai lá mais à frente, capítulo 26. Ele vai agora tratar com as nações. O herdeiro legítimo. Aqui, ó, verso 26. Capítulo 26, perdão. Capítulo 26, eu que li errado. Verso 1. No 11º ano, no 1º mês, Nissan, tá vendo? Veio a minha palavra do Eterno, filho do homem, visto que Tiro representa as nações, tá vendo? Disse no tocante a Jerusalém, está quebrada a porta dos povos, está aberta para mim, para invasão, diz Tiro. Agora que ela está assolada, eu me encherei. Assim diz o Eterno Elohim, eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e derrubarão as suas torres. Eu varrerei o seu pó, e ela farei uma penha descalvada. Olha o verso 9. Ele dirigirá os golpes dos seus arietes contra os teus muros, e derrubará as tuas torres com as tuas armas. Está vendo? Ele vai usar o mesmo instrumento que ele estabeleceu como julgamento para os da sua parentela. Ele julga as nações. Léo, só um minutinho. Por favor. Olha aqui, a cidade de Tiro confiava em sua inexpugnável oposição. Né? Tiro significa rocha. Rocha. Alexandre e seu exército construíram um grande paredão para cruzar o pequeno estreito que separava a cidade do continente. Nossa. Daí ele lançou o ataque final. Tiro chegou a recuperar-se parcialmente do ataque de Alexandre. Tiro estabeleceu uma aliança com Roma para manter sua independência. Quando Roma, através de César Augusto, absorveu Tiro no sistema provincial de Roma, e aí ela desaparece definitivamente como Tiro e fica Roma. Ruth, põe lá a figura do Ariete. Fica Roma. Então o ataque Roma. É de Roma. Mas Roma também vai encontrar um opositor. Vamos ver? Agora nós vamos... Ali o Ariete. Volta um pouquinho. Golpe de Ariete. Esse é o termo que o Eterno nos deu essa semana. Ali eu coloquei linguagem bíblica, que depois vão ver uma linguagem que não é bíblica. É o texto que nós lemos de Ezequiel 26, verso 9. Passa, Ruth, por favor. Ariete é uma antiga máquina de guerra que foi largamente utilizada nas idades antiga e média para romper muralhas, ou portões de castelo, ou fortalezas de Tiro, por exemplo, e povoações fortificadas. Era constituído por um forte tronco de freixo ou árvore de madeira resistente,
com uma testa de ferro ou de bronze, que se dava em geral a forma da cabeça de um carneiro. Você sabe de quem eu estou falando? Quem é o carneiro? Olha lá o golpe de ariete. É o legítimo herdeiro. Olha lá como é o ariete. Os homens seguravam com muita força e davam com a cabeça do carneiro para adentrar, para quebrar as cadeias, as portas, as muralhas. Continua, Ruth, por favor. Ali eu achei interessante isso aqui. Monumento numa cidade da Espanha. É um ariete em homenagem a Viriato. É um guerreiro lusitano. Viriato, ele lutou contra Roma e venceu. Olha lá, ó. Volta lá. Conhecido como terror romano, Viriato, porque ele usou justamente, está vendo a cabeça ali? Olha o chofar ali, junto, tem chofar dos dois lados, está vendo? E a cabeça do carneiro que destruiu. Deixa essa figura aí, por favor, não tira daí não. Não tira daí não. Esse foi Viriato, quando ele ali, junto aqui naquela região ali da Espanha, quando Roma veio se erguendo e destruindo tudo ali, Viriato se ergueu junto com os outros guerreiros com o ariete contra Roma e venceu. E eles colocaram nessa cidade, uma cidade lá espanhola, e colocaram isso aí como um monumento de venceu contra Roma. Tá vendo? Esse é o ariete. Você vê que o ariete, ele vai dar golpes. Ariete. É porque alguns falam ariete, outros falam ariete. A nossa é o nosso vício de linguagem falar errado. Mas é ariete, tá, irmão? Se eu falar errado, vocês me perdoem, por favor. Isso. Você vai comigo que nós entendemos que aquela cabeça ali é do hebreu, o herdeiro legítimo, Yeshua. Ele é o cabeça, o Rosh, que toma prerrogativa por ser herdeiro legítimo. Ele vai romper as portas e abrir caminhos. Vá lá em Miqueias capítulo 2. Deixa essa figura aí. Eu tenho muito texto aqui, mas vamos lá em Miqueias capítulo 2. Miqueias capítulo 2. Deixa eu... Fala, amado. Quando nós... Ajuste do ano bissexto. Isso. Amém. Exatamente. Não ajustar não só o tempo, mas a nós mesmos, né? Eu falei Miqueias capítulo 2. Olha o verso 10. Só vamos ler o verso 10 ao verso 13 para você ver isso, irmãos. Levantai, para você ver esse ariete, como vai agir na minha e na sua vida. Olha as promessas aqui. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o espírito de falsidade, mentir, dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, a promessa. Pô-los-ei como justo, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles. O Eterno, a sua testa, rompendo e quebrando todas as fortificações que está com intenção, ou tem intenção de impedir a extensão do reino. É ele, o herdeiro legítimo, que tem essa prerrogativa. Esse é que tem a prerrogativa. Agora eu queria ler para você, passa um pouquinho à frente. Um outro conceito. Esse conceito aí é de uma visão que eu e você precisamos, não precisamos de muita fé para isso não, mas é um conceito científico. Mas dentro de uma linguagem técnica científica que os engenheiros aí conhecem muito bem, se chama-se também de golpe de ariete. Eu fiz questão de colocar isso aí, porque isso aí, do mesmo jeito que Viriato é o terror para Roma, naquele período, esse golpe de ariete é o terror
para os engenheiros, não é isso, Anderson? Foi antes que eu vi antes comentando, depois Rafael, eu vou pescando. Isso aí, é um terror, o golpe de Ariete, por causa do abalo forte, um abalo forte que vem trazendo um grande prejuízo. Eu vou ler para vocês ali, ó. Ele vai trazer grande prejuízo, observem, é a linguagem técnica. Trata-se de uma forte trepidação, um abalo. O sistema hidráulico, porque fala de fluidos, de líquidos, sempre que a saída é fechada. O motivo é simples. Quando uma saída é aberta, a água corre pela tubulação e sai do sistema. Então tem que ser bem simples, viu, Rafael? Assim que se fecha a saída, o fluxo é interrompido e a água tende a fluir para dentro dos tubos. Ela volta e vai causar uma pressão, é isso mesmo? Vai abalar todo o sistema, irmãos. Olha só. E vai abalar mesmo. Onde tudo é interrompido, a água tende a fluir para dentro dos tubos. Quando esse refluxo é muito violento, ocorre o golpe de Ariete, está vendo? Ele vai abalar a estrutura. É isso mesmo que o Mashiach vem para fazer comigo e com você. É um terremoto, mas vamos ver isso daqui a pouquinho para encerrar. Com o tempo, isso pode até provocar rachaduras e vazamento. Tem mais alguma coisa? Este é um fenômeno muito perigoso, já que a sobrepressão gerada pode chegar a 60 a 100 vezes a pressão normal da tubulação, ocasionando vários danos que pode chegar até a rompimentos. Se você quiser saber de alguma coisa mais técnica, você apresenta ali a Rafael e a Anderson, que pode te dar conceitos melhores do que eu te dei. Um choque de dois corpos. É isso. Vai abalar. Fala. Isso é um impedimento. Ela está falando o seguinte: se houver impedimento para que as águas fluam, Yeshua vem como rompedor, dando golpe de Ariete, para que as águas possam fluir. Eu quero encerrar isso aqui com esse texto aí que nós acabamos de ler. Pode desligar, Coutinho? Muito obrigado, viu? Em Ageu, capítulo 2, ele abalará todas as nações que usam de artifício contra a expansão do reino. Agora eu preciso achar Ageu aqui, peraí. Ageu, achei, capítulo 2. Você achou? Nós vamos fazer a leitura. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos, irmãos? Felipe, você faz o Kiddush? Obrigado. Ageu, capítulo 1. Faça a leitura comigo. No segundo ano, até o verso 9. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Eterno por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Joesadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Eterno dos exércitos, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Eterno deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Eterno por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitares nas vossas casas habitadas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Eterno dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pô-lo no saco furado. Assim diz o Eterno dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Eterno. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quanto trouxeste para casa, eu dissipei com um assopro. Por quê? Diz o Eterno dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto que cada um de vós ocupa a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Eterno seu Elohim, e as palavras do profeta Ageu, como o Eterno
como eterno, seu Elohim, a ti enviado, e temeu todo o povo diante do eterno. Amém, eterno. Em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor diz na tua palavra que o Senhor abalará todas as nações, para que o teu nome seja estabelecido. O Senhor romperá fronteiras, quebrará grilhões, quebrará as estacas, as estelas erguidas, e tudo isso se fará, ó Pai, para que o teu nome seja estabelecido no meio de nós. Faça-lhe como lhe aprove, ó Pai, seja conosco ou seja com aquele que não te conhece. Estabelece a tua justiça, para que nós possamos reconhecer que tu és o nosso Elohim, o Elohim, a rocha ao qual nós confiamos inteiramente. Em nome de Yeshua, o Messias, é que nós oramos.